Olá pessoal, bom, eu sou o Wellington Palassi, eu sou comercial e integrador de vendas do software RAV Monitoramento. Tá? Eu já vou estar apresentando para vocês o nosso software e as funcionalidades que ele possui, né, atualmente na versão 6.0 e como ele pode estar ajudando a vida dos ISPs aí. Tá? Então, vamos fazer o login, né? Bom, o nosso software ele é um software bem intuitivo. Tá? Ele nasceu dentro de um ISP para uso próprio e depois ele foi adaptado, ele foi compilado, né? Ele foi compilado exclusivamente e otimizado para o uso, né, em provedores de internet, ok? Então, o Linux que o sistema utiliza, ele é todo preparado para suportar aí as demandas, né, que o software vai receber, certo? E trabalhar com perfeição com os módulos e os sensores e os recursos que ele tem já pronto no sistema para uso, ok? Aqui na tela inicial, tá, a gente consegue ter um panorama dos menus, tá? Então, tudo que a gente tem aqui nessa tela de bem-vindo é o que a gente tem aqui em cima, exceto, né, o logout e o terminal, ok? Para que serve esse terminal, por exemplo? Esse terminal é um terminal Linux, ou seja, dentro dele a gente pode fazer vários testes, por exemplo, um SNMP Walk, um ping, um tracert. Por exemplo, eu preciso validar se o meu servidor RAV está conseguindo pingar um determinado equipamento que eu vou colocar para monitorar. Então aqui eu posso dar um ping, né? Aparece equipamento, olha, está pingando. Posso fazer um traceroute, né? E por aí vai. Em terminal Linux, então você pode executar comandos aí de um Linux, certo? Aqui do lado inferior direito a gente fecha essa janela. Tá? Voltando para as funcionalidades do RAV. Hoje o nosso sistema ele trabalha com monitoramento de dispositivos com sensores, ou seja, a gente consegue adicionar um determinado dispositivo, MikroTik, Ubiquiti, Huawei, Juniper, Intelbras, dentre outros fabricantes que o software já está pronto para receber esses equipamentos, certo? E você consegue adicionar sensores dentro dele, tá? Uma outra coisa bastante interessante é que o software já vem com um módulo de DNS integrado. Então hoje, o nosso software ele vem com DNS integrado e funcional, tá? Com DNS recursivo, certo? Na versão 6.0 está disponível a versão recursiva já em todas as licenças do sistema, ok? Então aqui a gente tem os dados do DNS, a configuração dele é bastante simples, ok? A configuração dele é bastante simples. Com apenas alguns cliques, a gente já consegue pôr o DNS para funcionar, ok? Então, por exemplo, aqui ele traz, né, a quantidade de pacotes enviados, um cache, certo? O tempo médio de resposta que o DNS está fazendo, certo? A relação de uso do DNS. Então, por exemplo, para a gente ativar o DNS é muito simples. A gente vem aqui na aba de configuração, ativa as requisições que ele vem por padrão desativado, liberamos aqui os CIDRs, né? Ou seja, os blocos de IPs que a gente quer monitorar, que a gente quer liberar na CL do sistema, né? E aqui embaixo a gente utiliza os DNS que você prefere utilizar, certo? O sistema RAV já vem também com o DNSSEC, tá? Para segurança. Se você quiser utilizar os root servers, é somente excluir esses dois DNS, entra automaticamente os root servers. Okay? Então ele já vem com esse módulo pronto. Tá? Aqui temos o indicativo que o sistema está funcionando. Se por algum motivo você precisar fazer alguma limpeza de cache ou reiniciar o DNS, esses dois botões aqui serão utilizados. Okay? E agora na próxima versão também estará disponível o DNS autoritativo. Essa versão que eu estou apresentando é a versão 6.0. Na versão 6.1, além de várias melhorias que o sistema vai sofrer, ele também terá um módulo de DNS autoritativo, tá? Para DNS reverso e etc. Ok?
Agora, analisando a parte de dispositivos, tá? Eu estou trabalhando com dois aqui porque eu tenho um ambiente que eu utilizo uma marca de OLT e o outro eu utilizo outra marca de OLT, certo? Então, eu vou utilizar os dois aqui nessa apresentação para estar mostrando para vocês certinho como o sistema funciona. Tá? Por exemplo, esse cliente, aliás, esse usuário, né, do RAV, ele utiliza, por exemplo, produtos da Volt, o Pop Protect. Então, é monitorado a rede elétrica, temperatura do módulo, né, temperatura ambiente. Indo para a parte de microtik, latência, quantidade de conexões PPUE, CPU, links, né? Ou seja, a gente consegue adicionar interfaces físicas ou VLANs, certo? Monitorar a latência, dentre vários outros. Então, se a gente vir aqui na parte de sensores, por exemplo, sensores microtik, a gente vai ter várias coisas aqui, tá? Sensores Mimosa, por exemplo, também tem algumas coisas. Cisco, Juniper, Fiber Home, né? Então, realmente bastante coisa que o software RAV pode estar atendendo, tá? Na parte de OLT, ping, também quantidade de ONU, processamento das boards, quantidade de ONU, né? Quantidade de ONU por PON, temperatura das placas PON, entre vários outros sensores, tá bom? Partindo um pouquinho para a rede rádio, né? Então aqui a gente tem alguns microtics e Ubiquiti. Tá? Então, por exemplo, esses dois primeiros equipamentos são microtics, os dois de baixos aqui, o 3 e o 4, são Ubiquiti. E os dois ponto a ponto são microtik. Então veja que aqui para ponto a ponto a gente consegue ler o CCQ, uptime, né? Tudo através de SNMP, nos rádios, a quantidade de clientes conectados nesses rádios, modulação de porta. Então, por exemplo, vamos pegar da Mimosa, que ela tem um problema latente com LAN. Então, se ela oscilar a LAN, o status ali da porta, oscilar de 1000 para 100 ou de 100 para 10, o sistema RAV pode estar te monitorando disso. Ok? Uma outra coisa bastante interessante é que o sistema RAV ele faz backup de equipamentos microtik e equipamentos Ubiquiti. Tá? Então, todos os dias, à meia-noite, o sistema faz um backup desses equipamentos, certo? E salva no sistema. Tá? Então, se você precisa desse backup, você pode configurar, por exemplo, o IP nesse rádio, o usuário senha do SSH, e aí o sistema RAV pode restaurar. Ou você pode abrir o backup aqui no próprio sistema RAV e voltar dentro do equipamento também. Tá? Lembrando que ele sempre sobrescreve o dia anterior, o backup do dia anterior, certo? Então, sensores de temperatura, também é possível ter sensores de tráfego agregado. Então, por exemplo, aqui, ó, tráfego geral, eu posso somar o tráfego de várias interfaces para me saber o consumo geral desse concentrador PPUE, certo? Então, tem várias coisas mesmo. Eu posso criar grupos. Dentro desses grupos, eu posso adicionar quem vai poder ver determinada coisa. Então, cada usuário pode ter acesso a uma determinada coisa ou não. Ok? Aqui embaixo também, outro ponto a ponto microtik, sendo monitorado voltagem, carga de CPU, latência e uptime. Ok? Aqui na parte de grupos, tá? A gente consegue criar grupos por hierarquia. Então, a gente começa com um grupo raiz, um grupo, por exemplo, o provedor, as cidades que o provedor atende, os POPs que o provedor tem naquela cidade, e assim sucessivamente. Eu posso criar vários grupos um dentro do outro. Tá? Uma outra coisa bastante interessante também que o sistema traz é a parte de terminal SSH para os equipamentos. Então, por exemplo, eu preciso fazer um acesso nessa OLT Huawei. Eu dou um simples clique com o botão direito, vou em terminal SSH e eu já vou estar dentro do meu equipamento. Tá? Então, por exemplo, eu já estou no terminal dentro da minha OLT, né? Vou dar um display version aqui para vocês verem. Ó, então, eu já estou dentro do meu equipamento da Huawei, por exemplo. Tá? Se eu configurar o SSH no microtik, também vai entrar. Estou dentro do microtik. Tá? O Ubiquiti, embora o Ubiquiti use muito pouco, né? Terminal SSH, mas também funciona. Caso precise, o sistema RAV ele entra também dentro do equipamento Ubiquiti, via SSH. Tá bom? Então, é bem completo nessa parte. O sistema também conta com detecção automática de IPs. Tá? Então, se você tem um grupo muito grande de IPs, você pode adicionar uma detecção automática. Okay? Atualmente, a gente recomenda fazer descobertas de blocos /24, ou seja, 254 IPs ali, né, que daria o útil ali, né, para você monitorar. Acima disso, você pode apresentar alguns travamentos. Tá? Aqui embaixo,
a gente tem um monitoramento de processador. Então aqui ele está mostrando, né, que essa máquina virtual ela tem 6 cores disponível para o RAV e atualmente está tudo ok. Tá? Se o processador tiver com uso, como dizer assim, moderado, né, de uns por 60%, 70%, ele vai ficar em laranja. E se ele tiver muito alto o processamento, vai ficar em vermelho. Aí ele já vai começar a atrasar pacotes na fila, o sistema pode começar a dar dados inconsistentes. Tá? Então daí ele vai te mostrar em vermelho e é importante que você veja o que está acontecendo. Entre em contato com o nosso suporte, né, e faça a substituição do processador ou aumente a capacidade de processamento em caso de uma máquina virtual. Ok? Partindo agora para a parte de OLT. Aqui o sistema RAV ele faz uma análise das ONUs com sinal alto, certo? Então, por exemplo, aqui foi definido que acima de menos 25 já é considerado um sinal problemático. Então, ele traz para mim as ONUs com sinal problemático, acima de menos 25, como um alerta vermelho. As que estão chegando perto aqui de 1 dB de diferença mais ou menos, estão acima de menos 24, ele entra como aqui um status de atenção para mim. Para mim está prestando atenção, olha, o sinal da sua ONU está perto do recomendado. Né? Essas em vermelho já estão acima do recomendado e as verdes estão abaixo, né? Então teoricamente estão tudo ok, certo? E ele também mostra para mim, eu clicando em cima da ONU, ele mostra para mim o histórico de sinal dessa ONU, tá? As datas aqui, então se sofrer qualquer alteração, ele me mostra, certo? O provisionamento ele me mostra a posição da placa, a posição da placa no chassi, a posição da POM na placa de atendimento, né? E a posição da ONU dentro da OLT, no software da OLT, ok? Aqui também, se você salvar o ONU com descrição, ele traz para você, né? Ele mostra o serial number da OLT, aqui embaixo ele mostra o sinal, o mesmo sinal que ele mostra ali fora, o sinal de potência da ONU, então isso aqui é interessante, às vezes a ONU está com problema no laser, está transmitindo muito baixo, está transmitindo 1 dB, menos de 1 dB, então aqui você consegue ver isso, certo? Voltagem da ONU e a distância dela da OLT até a ONU, tá? Utilizando os parâmetros ali de sensores da OLT. E a temperatura da ONU, que está lá na casa do assinante. Ok? O sistema RAV também ele pode fazer uma integração via Telnet nas OLTs, e com isso você consegue reiniciar uma ONU pelo sistema RAV ou excluir essa ONU. Ok? Além também de poder provisionar ONUs. Então, para ONUs, eu já vou mostrar ali, mas essa aqui no caso é uma Huawei, né? Então, com esse software, eu consigo autorizar ONUs GPON dentro da minha OLT, ok? Sem precisar utilizar outro software, por exemplo. Certo? Por exemplo, se o meu software de gestão não tem essa opção, posso utilizar o RAV para DNS, para monitoramento dos meus dispositivos, para monitoramento da minha OLT, para provisionamento de ONUs na minha OLT e também com um módulo muito bom para controle de clientes, principalmente para via rádio. Vai ser o próximo apresentado agora. Ok? Então, com isso aqui, a gente consegue antecipar bastante coisa. Por exemplo, você consegue antecipar uma manutenção, você consegue saber se um cliente está com um problema. Às vezes o cliente está com problemas, mas ele não está reclamando, né? E ele está com sinal alto, por exemplo. Esse cliente aqui provavelmente está sofrendo algum tipo de problema, né? Que está com sinal muito alto, certo? Pode estar tendo queda, lentidão, entendeu? Então, com isso aqui, já é uma mão na roda aí para os provedores poder melhorar ainda mais a sua gestão de atendimento, tá? Partindo para a parte de concentrador, ok? A parte de concentrador, ele faz uma análise de ping. Então aqui a gente, assim como na OLT a gente define o sinal aceitável, aqui a gente define o ping aceitável, ok? Então com base nesse ping, o sistema RAV faz uma análise das últimas 24 horas e traz para a gente uma média, tá? Então, por exemplo, esse cliente, ele 94% do período das últimas 24 horas, né? Ele esteve com a internet boa, 3% mais ou menos, 2% ruim e não ficou sem internet. Tá? Nas últimas 24 horas ele faz essa medição. Okay? E aqui ele mostra os picos. Por exemplo, esse cliente teve um pico de latência de 266 milissegundos. Tá? Então ele faz isso aqui, faz uma média e apresenta para você. Por que a gente deixa um período maior? Porque às vezes o cliente vai fazendo um download, ele pode ficar com o tempo de resposta alto, porque você está ocupando toda a banda, certo? E aí ele pode subir a latência, né? A latência do servidor RAV
para a antena desse cliente. Então, para ele não dar um falso positivo, por assim dizer, a gente pega o histórico de consumo, porque se ele está fazendo download, em algum momento ele tem que parar de fazer esse download. E essa banda tem que liberar e o ping tem que abaixar. Se o ping não abaixar, é porque esse cliente está com problema. Ele está com sinal ruim, está com CCQ ruim, está com data rate ruim, está com algum problema. E aí o sistema RAV vai trazer para a gente aqui, né, como os 12 piores resultados, tá, os 20 piores resultados, desculpa, das últimas 24 horas, e aí a gente pode tratar caso por caso. Okay? No caso, como esse concentrador PPoE também tem clientes de fibra ótica, ele lê tudo. Tá? Ele lê tudo, então aqui tem clientes com 1 milissegundo, são clientes de fibra ótica. Esses acima de 10 são todos via rádio. Tá? Então por isso que esse módulo ele é interessante ativar em concentradores PPoE que você tem via rádio. Certo? Se tiver separado, ou se puder separado o concentrador de fibra, seria mais interessante. Tá? Que daí você fica com menos dados aqui, e esse é um módulo que ele acaba consumindo um pouco mais de processamento do equipamento, certo? Do servidor em si, ok? Porque ele faz vários pings, ele faz várias análises para poder trazer esse resultado aqui para o provedor, ok? O servidor tem um speed test local também, que ele usa para validar a banda, né? Então aqui a gente consegue validar de onde o computador está até o servidor RAV. Então, por exemplo, é um teste de intranet, né? Então, por exemplo, a minha capacidade de download até o servidor RAV está dentro aqui da rede, é de 127 megas, né? Por 54 megas, ok? Que é o plano que eu tenho aqui. Tá. Da parte de configuração, o sistema permite que a gente crie usuários, ok? Então, por exemplo, para mim criar um novo usuário, eu vou aqui inserir novo usuário, vou criar usuário teste, tá? Senha teste e vou clicar em salvar. Aqui eu defino a categoria, se eu quero master, admin ou simples, tá? E clico em salvar. Aí ele vai adicionar o usuário para a gente, tá? Deixa eu dar um... novamente, teste. Desculpa, eu acabei esquecendo de colocar a senha aqui. Teste, teste. Tá, salvar. É isso, agora foi. Agora salvou. Tá. Realizar. Salvou como usuário simples. Eu posso alterar para master, admin ou simples. Ok? Excluir o usuário. Ok. Aqui é o token do sistema, né? Então sempre precisar fazer alguma interação de suporte, atualização de versão ou recuperação de licença, vai ser utilizado esse token aqui, que vocês vão enviar para a gente. Ok? A parte de integração. O sistema faz integração com o Telegram e e-mail. Tá? Então, por exemplo, eu posso configurar aqui vários profiles de envio. Eu posso colocar, por exemplo, uma notificação de um grupo aqui do NOC em horário comercial, certo? Por exemplo, das 8 às 6. E fora desse horário, para ele notificar em um telefone de plantão, por exemplo. Tá? Aí aqui eu vou configurar o Chat ID token. A gente tem vídeo no canal ensinando essa integração. Você pode integrar e utilizar ele com esses dois parâmetros, tá? Ou enviar para algum outro número que você queira, certo? Na parte de rede, o sistema está pronto para receber IPv6. Né? Aqui a gente pode trocar a IP dele, trocar DNS, ativar o IPv6, ok? Aqui onde vai estar disponível, tá? em alguns dias, o nosso aplicativo. Então o sistema vai ter um aplicativo, né, para iOS e Android, para estar utilizando o RAV. Então, por exemplo, as notificações elas vão ser feitas através de push também. Né? Então, você vai receber um alerta no seu celular, ali no aplicativo do RAV, quando tiver algum incidente, algum alerta, algum problema. Beleza? A parte de backups. Aqui a gente pode selecionar o que a gente quer salvar no backup que o sistema faz. Tá? O que o sistema não faz o backup? O backup de dispositivos. Então, por exemplo, os meus microtics, os meus dispositivos Ubiquiti, que o sistema fez o backup, a toda meia-noite, se eu tiver um problema no RAV, ele não vai ter feito backup desses equipamentos. Tá? O que ele faz backup? Toda a configuração do sistema. Então, ele faz um backup e envia para a nuvem. Tá? Para a nuvem do nosso servidor. Então, a gente tem uma cópia do backup criptografada, ok? Que ela só vai ser descriptografada quando precisar ser restaurada, utilizando o seu token, enfim. É totalmente segura essa informação. Tá? O provedor não precisa se preocupar. Então, a gente mantém uma cópia. Se o seu servidor acontecer qualquer problema, a gente pode estar restaurando esse backup para você. Ou você pode também baixar esse backup, né, para você ter guardado, caso queira.
ok? Dentro aí da sua máquina, tá certo? Então hoje essas são as funções disponíveis no nosso software, tá? Agora com a versão 6.1, ele vai ter mais funções, estamos na versão 6.0 atualmente, e aí vamos gravar um novo vídeo apresentando essas novas funções, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.